Oi, menina. Oi, não é meninas. A gente só tem menina inscrito? Não, tem algum homem aí, não tem? Quem é o do sexo masculino? Levanta a mão aí. Olha que eu acho que eu ainda não achei, hein? Olha Pelo só. menos não que entrou com conta. Aqui que entrou com conta com o nome certinho foram só meninos. Meu Olha, Deus, não, tem o Alberto! Tem o Alberto. É que eu comecei lá de baixo, eu não tinha visto. Roberto. Alberto. Roberto. Alberto. Eu Alberto achei Roberto. Alberto Roberto do Roberto, né? Porto. Do Porto. Bom, galerinha, sejam bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de adicional noturno. A Lu já deu algumas dicas aí, já deu algumas diretrizes para que a gente possa ter um trabalho aqui legal, sem intromissão, sem problema, tá? Ah, mas eu não posso perguntar. Pode e deve perguntar. Eu acho que é isso daí que agrega valor para o nosso trabalho aqui. Só que, como a Lu falou, a gente hoje não tem um tempo muito grande. Então, seria legal se vocês fizessem essas perguntas, tirassem essas dúvidas no final, tá? Eu vou abrir um espaço lá para a gente tirar essas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem pôr no chat, é o que eu estou falando. Eu não vou conseguir ler enquanto eu estou na palestra, tá? Mas depois a gente dá uma lida. A Lu está aí me ajudando, ela vai anotar essas dúvidas e tal. Eu acho que é interessante a gente anotar aí as dúvidas. Não vamos deixar passar batido, né? Afinal de contas, é uma oportunidade para vocês agregarem valor ao conhecimento de vocês. Belezinha? Então, vamos lá, a gente vai falar do adicional noturno, tá? Na verdade, eu vou trazer para vocês um apanhado geral para que vocês se situem. E aí, depois disso, eu vou explicar cada situação, tá? Então, é preciso que vocês tenham uma base. Então, eu vou começar falando que o adicional noturno está previsto lá na Constituição Federal. Só lembrando, tá, galera? A Constituição Federal é a lei que mais manda no nosso país. E esse artigo 7º da Constituição, onde tem a previsão do adicional noturno, ele é uma das cláusulas pétreas, ou seja, ele é um daqueles direitos indisponíveis. Mesmo que o funcionário queira abrir mão desse direito, dos direitos que estão no artigo 7º da Constituição Federal, ele não pode, porque são direitos indisponíveis. Mas o que fala o artigo 7º da Constituição Federal? Começa assim lá em cima: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Aí dá uma lista para a gente com 36 incisos, mais o parágrafo único. Então, eu acho que é interessante vocês darem uma lida, tá? Nós não vamos ter tempo para ler todos esses direitos, mas já fica a dica para vocês. É onde estão os direitos indisponíveis, os direitos trabalhistas indisponíveis. Estão todos lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, dessa forma, o adicional noturno está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal. E nós estamos falando também da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. E o adicional noturno também está previsto na CLT, mais especificamente no seu artigo 73. E é ele que determina que, exceto nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, em pelo menos 20% sobre a hora noturna. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se esse funcionário ele trabalha em escalas de revezamento, uma semana à noite, uma semana durante o dia, ou 15 dias à noite, 15 dias durante o dia, esse funcionário não tem direito ao adicional noturno. Não sou eu que estou falando, tá? É o artigo 73 da CLT. Então, por isso, eu acho que é interessante a gente ir lá dar uma consultada. Mas o que é o trabalho noturno, galera? Trabalho noturno é definido como sendo aquele que é executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Mas, nesse intervalo, aí, nesse horário, não estão incluídas as horas de intervalo, seja para refeição ou descanso. Então, o adicional noturno
é pago para quem exerce trabalho noturno. E o trabalho noturno é definido como sendo aquele que é executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tá? Pois a gente vai explicar melhor essa situação para ficar mais claro para vocês. Primeiro, eu preciso trazer a teoria, depois a gente entra com a prática. E aí é interessante a gente falar que as horas trabalhadas em horário noturno, ou seja, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, as 5 horas da manhã do dia seguinte, essas horas, elas não terão a duração de 60 minutos. Elas têm a duração de 52 minutos e meio, exceto aqueles horários destinados à refeição ou descanso, que aí elas têm os 60 minutos, tá? Mas o que é isso? Como funciona isso? Já vamos explicar também. Só temos que lembrar que a hora noturna, que é aquela trabalhada entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, essas horas não têm 60 minutos, elas têm 52 minutos e meio. Então, para o cálculo de conversão dessas horas, que são trabalhadas entre as 22 e as 5, para as que são devidas, nós vamos usar uma formulinha aí. Então, a gente vai multiplicar as horas que estão entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte por 60 e dividir esse resultado por 52,5. Aí a gente vai ter as horas devidas. Então, veja que eu falo em horas trabalhadas e depois em horas devidas. E, assim como as demais verbas, o adicional noturno também tem seu reflexo nos descansos semanais remunerados. E a fórmula de cálculo para esse reflexo nos DSRs é dividir o valor que você achou de adicional noturno pelos dias úteis e depois multiplicar pelos DSRs. Tá bom? Então, a Lu vai mandar para vocês aí um documento, né? Não sei se já está na mão de vocês, se vocês já têm esse documento aí, que é o passo a passo para que a gente possa calcular o adicional noturno devido. Mas vamos pensar de novo na teoria ali. Então, o trabalho noturno é definido como sendo aquele entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Ou seja, se esse funcionário começou a trabalhar às 20 horas, ele só vai ter direito ao adicional noturno a partir das 22, tá? Então, só nesse horário, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, é que ele tem direito a receber esse tal do adicional noturno, que, como vimos, é de pelo menos 20% sobre a hora diurna. E eu também falei aqui que a hora noturna não tem 60 minutos, tem 52 minutos e meio. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o relógio corre mais rápido à noite? Não. Isso quer dizer que, se você ganha, por exemplo, R$10 por hora, durante o dia, você tem que trabalhar 60 minutos para ganhar esses R$10. Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, você não precisa trabalhar 60 minutos para ganhar esses R$10. Basta você trabalhar 52 minutos e meio, que você já ganhou os R$10. Então, é isso que a gente fala da hora reduzida. E aí, galera, eu não sei se vocês estão com um calculador aí, a dica é, vamos usar a calculadora. Então, se vocês ainda não têm a calculadora, não estão de posse da calculadora, pode ser o celular, pode ser do próprio computador, eu acho que é interessante a gente ter uma calculadora. Por que isso? Porque quem conhece o adicional noturno sabe que, se eu trabalhar 7 horas à noite, eu ganho 8. Então, isso daí realmente é verdade. E como que eu consigo provar isso para vocês, que é verdade? Ué, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que que esse funcionário trabalhou entre as 22 e as 5. Então, quantas horas nós temos entre as 22 e as 5?
Começa no 22. 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 7 horas, tá? Então, multipliquem aí na calculadora de vocês 7 vezes 52,5. Na verdade, o que sobra é 7 minutos e meio, né? Esqueçam esse cálculo que eu falei para vocês aí. Vamos pensar o seguinte, ainda não é hora da gente pensar nesse cálculo, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho 7 horas entre as 22 e as 5, tá? E para cada hora de 52 minutos e meio, falta 7 minutos e meio para completar 60 minutos. Então, multiplique os 7,5 minutos por 7, para ver quanto dá. Agora eu preciso que vocês façam esse cálculo. Então, pega lá 7,5, que é a diferença do 52,5 para os 60. Vai dar mais 52,5. Ou seja, vai dar mais 1 hora noturna. Então, você trabalhou 7 horas, mas com esses 7 minutos e meio que sobrou de cada hora, aí você vai ganhar mais 1 hora de 52 minutos e meio. Então, é por isso que 7 vale 8. Porque depois de ter dado 7 voltas, no relógio, sobra mais 52 minutos e meio. Então, sobra 1 hora a mais. Mas como que eu faço esse cálculo, professor? Como que eu chego nesse valor? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 7, que são as 7 horas que eu tenho entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Peguem essas 7 horas, aí, o que vocês têm que fazer? Vocês vão multiplicar essas 7 horas por 60. Depois, o resultado, vocês vão dividir por 52,5. Quanto que deu? Deu 8. Então, esse é o cálculo para você transformar as horas trabalhadas em horas devidas. Ele trabalhou 7 horas, mas vai receber 8 horas. Então, isso serve para qualquer horário, para qualquer... não interessa se é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia. O número de horas independe. O cálculo tem que ser feito dessa forma. Você pega o valor das horas que você trabalhou entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, multiplica por 60 e divide por 52,5. Você sai das horas trabalhadas para as horas devidas, tá? Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, quando a gente fala de hora extra, a gente pega o valor da hora e soma nela o valor do adicional da hora extra. Então, por exemplo, lembra que eu falei das 10 horas? Então, o funcionário ganha 10 horas, R$10 por hora, tá? Se eu falo que ele ganha hora extra, eu tenho que ser R$10 mais 50%. Então, a hora extra é de R$15. No adicional noturno, é só o percentual, gente. Não é o valor da hora mais o percentual. Por quê? Porque ele não está aumentando a jornada dele. A hora extra é quando ele aumenta a jornada. Então, ele tem direito de receber, por aquela hora que ele aumentou a jornada, acrescida do adicional de hora extra. O adicional noturno não é assim. Por quê? Porque a gente está falando só que ele está trabalhando à noite, mas não que ele fez hora extra. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos pensar o seguinte, eu tenho um funcionário que trabalha durante o dia, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde.
Então, o salário dele já está sendo pago para ele trabalhar das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Vamos imaginar que o funcionário que cumpria esse horário noturno, das 10 da noite até as 5 da manhã, vai sair de férias. E eu preciso colocar algum outro funcionário no lugar desse que está saindo de férias. Percebam que não é revezamento. Ele vai só ocupar o lugar de quem trabalhava à noite e que saiu de férias. Então, nesse período aí, ele vai sair do dia e vir para a noite. Mas ele vai continuar trabalhando das 10 às 5. A diferença é que agora ele está trabalhando das 10 da noite às 5 da manhã. E ele trabalhava das 10 da manhã até as 5 da tarde. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Esse funcionário que trabalhava das 10 da manhã até as 5 da tarde vai sair do dia para vir para a noite para cobrir as férias desse outro funcionário. Ele aumentou a jornada dele? Não. Ele só veio do dia para a noite. Então, o salário dele continua sendo o mesmo. A diferença é que ele vai receber o adicional noturno por cada uma dessas horas trabalhadas entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Tá? Então, ele não vai somar o valor da hora com o adicional. Ele vai receber só o valor do adicional. Porque essas horas, entre as 10 da noite até as 5 da manhã, estão no salário dele, que ele recebia das 10 da manhã até as 5 da tarde. Então, aqui eu vou pagar só o percentual, mas eu uso como base de cálculo o valor da hora dele, o valor do salário hora desse funcionário. Então, pensem o seguinte, vamos lá. Ele trabalhava das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Aí, o patrão mudou ele para a noite para ele cobrir as férias de alguém que foi descansar. Então, ele vai continuar trabalhando das 10 da noite até as 5 da manhã. Ele tem a mesma jornada. Mas, além de ele receber o adicional noturno por essas horas, ele vai receber também a jornada com hora reduzida. Então, ele vai trabalhar só 7 horas, mas ele vai ganhar como 8 horas. Então, em cada uma dessas 8 horas, ele vai ter direito ao valor do adicional dele. Tá? A Lu vai mandar um documento para vocês, realmente eu não sei se ela já enviou ou não, onde tem um passo a passo com cada passagem, com cada cálculo que vocês têm que fazer. Tá? São 9 passos para que a gente possa fazer o cálculo do adicional noturno. Vamos pensar o seguinte, anotem aí, vocês vão precisar dessas informações. Por favor, anotem as informações que a gente vai fazer com o cálculo, tá? Bom, então o funcionário trabalhou das 21 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, em 6 dias. Estou falando de um mês que tem 31 dias, sendo que desses, 26 são dias úteis e 5 são DSRs. Ele tem um salário fixo de R$ 1.800. E ele tem direito de receber um adicional noturno de 30% desse valor aí, desse salário fixo. Tá? Então, se vocês observarem, eu vou tentar fazer uma apresentação aqui para vocês, pessoal. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu preciso
compartilhar aqui a tela. Ó, a gente vai fazer uma apresentação de slides. Então, está na tela aí para vocês o tema, adicional noturno. Vocês anotaram aí que ele tem direito de receber o adicional noturno de 30%, que ele trabalhou só 6 noites nesse horário, ele tem um salário de 1.800. Nós estamos falando de um mês de 31 dias, com 26 dias úteis e 5 DSRs. Por favor, essas informações vocês têm que ter aí com vocês, tá bom? Só que tem um detalhe aí, ó. Não sei se vocês perceberam, eu falei que ele trabalhou das 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Das 21 até as 22, ele não vai receber o adicional noturno. Por quê? Porque a lei fala que é a partir das 22. Então, se ele começou antes da jornada noturna, ele vai começar a receber o valor do adicional e ter a hora reduzida a partir das 22. Nesse caso, ele foi até as 5 horas da manhã. Então, ele trabalhou 7 horas. Como que eu vou resolver esse exercício, essa questão? Então, nós vamos resolver isso daí fazendo o seguinte. Primeiro passo, pessoal, achar quanto ele ganha por hora. Como que eu faço isso daí? Eu pego os 1.800, ele é mensalista, vou dividir por 220 horas. Professor, nós estamos num mês de 31 dias, mas ele é mensalista. Quando ele é mensalista, o divisor sempre vai ser 30 dias ou 220 horas, para que a gente possa achar o valor por dia ou por hora. No nosso caso, nós precisamos achar o valor por hora. Então, eu pego o salário dele por mês, que é 1.800, e divido por 220. Com isso, eu chego no valor da hora normal, tá? Sobre esse valor, eu tenho que calcular o valor do adicional noturno. Então, eu pego o 8,18, que ele ganha por hora normal, e multiplico pelo valor do adicional noturno. Por que eu não estou somando com o valor do adicional noturno? Porque o valor de 8,18 por hora já está sendo pago no salário mensal dele. Ele não está fazendo hora extra. Ele está saindo do dia e vindo para a noite, tá? Então, eu preciso achar só quanto vale o valor do adicional. Nesse caso, 30%. Mas a lei determina que é de, no mínimo, 20%. Está lá na CLT, tá? Fazendo esse cálculo aí, eu já achei quanto vale o valor do adicional noturno por cada hora que ele trabalhou à noite. Ok? Quantas horas ele trabalhou à noite? É isso que a gente precisa ver agora. Então, a gente pega das 22 até as 5, são 7 horas. Então, eu preciso converter as horas trabalhadas para as horas devidas. Por quê? Porque a hora noturna não tem 60 minutos, tem 52 minutos e meio. Então, eu transformo hora trabalhada em hora devida. 7 vezes 60 dividido por 52,5. Isso dá um total de 8 horas devidas por dia. Então, para cada uma dessas 8 horas, eu vou pagar R$ 2,45. Mas ele não trabalhou um dia só. O exercício fala que ele trabalhou 6 dias ou 6 noites. Então, eu preciso achar as horas devidas no período. Como que eu faço? Eu pego as horas devidas por dia e multiplico pelos dias que ele trabalhou em horário noturno. O exercício fala que são 6 dias. Então, eu pego as 8 horas
multiplico por 6 e chego a 48 horas noturnas devidas no período. Tá? Aí eu estou calculando as horas que eu vou usar para o pagamento do adicional noturno. Bom, eu já achei quantas horas eu tenho no período. Agora eu tenho que multiplicar pelo valor do adicional noturno. Então, eu pego as 48 horas noturnas devidas nesse período. Qual período, pessoal? Os 6 dias, ou as 6 noites que ele trabalhou, entre as 22 e as 5. Então, eu pego lá as 48 horas e multiplico pelo valor do adicional noturno. O valor ali em cima que a gente já calculou é de R$ 2,45 por cada hora devida no adicional noturno. Se ele tem 48 horas noturnas devidas, e cada uma dessas horas equivale a R$ 2,45, ele vai ganhar R$ 117,60 de adicional noturno. Só isso, professor? Gente, ele não está fazendo a hora extra. Só dele sair do dia e vir para a noite, ele já ganhou, nessas 6 noites, R$ 117,60 de adicional noturno. Certo? Tá. Mas ele ganhou esse valor de adicional noturno só nos dias úteis. E o meu dia útil é igual ao meu DSR. Se o meu dia útil é igual ao meu DSR, eu preciso saber quanto que eu vou pagar para esse funcionário nos DSRs. Como que eu faço isso? Primeiro, achando quanto ele vai ganhar por cada dia útil. Então, eu vou diluir esses 117,60 pelos dias úteis do mês. São 31 dias no mês, sendo que desses, 26 são dias úteis. Então, quanto que vai dar 117,60 dividido pelos 26 dias úteis? Vai dar um total de R$ 4,52 de adicional noturno por cada dia útil. Percebam que eu deixei até a terceira casa depois da vírgula. Mas como está abaixo de 5, eu não vou arredondar os 52 centavos para 53 centavos. Vai ficar nos 52. Então, ele ganha R$ 4,52 de adicional noturno por cada dia útil. Acabei de falar para vocês, o meu dia útil é igual ao meu DSR. Se o meu dia útil é igual ao meu DSR, e ele ganha R$ 4,52 de adicional noturno por cada dia útil, ele vai ter que ganhar R$ 4,52 por cada DSR. Então, eu pego o 4,52 e multiplico pelos 5 DSRs. Na verdade, é 24. Pelos 5 é isso aí. Pelos 5 DSRs. 26 dias úteis e 5 DSRs. 31 dias no mês. Então, eu pego os 4,52 que ele ganha por cada dia útil e vou multiplicar pelos 5 DSRs que eu tenho aí nesse mês. Vai dar um total de R$ 22,60 de reflexo do adicional noturno nos DSRs. Então, quanto que ele vai receber de adicional noturno aí? Ele vai receber os 117,60 mais esses 22,60 de reflexo nos DSRs. Então, ele vai receber R$ 140,20 de adicional noturno mais DSRs nesse mês aí. Então, eu preciso saber qual que vai ser a renda bruta desse meu colaborador nesse mês. Bom, o salário dele é de R$ 1.800 e ele vai receber R$ 140,20 de adicional noturno mais DSRs. Então, qual que vai ser a renda bruta desse meu colaborador nesse mês?
1.940,20. Esse é o total de proventos. Esse é o valor que a gente vai olhar para calcular INSS, para calcular imposto de renda. Então, esse é o total de proventos, ou renda bruta. Esse é o passo a passo que eu tenho para apresentar para vocês. É uma questão bem complicada, essa questão do adicional noturno, mas se vocês fizerem passo a passo, como eu estou apresentando para vocês, vocês vão chegar no resultado de uma forma mais fácil, mais tranquila. Então, esse exercício corrigido do jeito que está aí, está no material que a Lu vai enviar para vocês. E se vocês repararem, eu pus, antes de resolver o exercício, cada passo que vocês têm que fazer. Não como está aqui no cálculo, mas o que vocês têm que fazer. Por exemplo, deixa agora aqui interromper o compartilhamento, né? Para vir conversar com vocês aqui a respeito do passo a passo. Eu fiz questão de escrever em cada um dos passos o que vocês têm que fazer para chegar nesse resultado. Então, por exemplo, no primeiro passo, vocês vão calcular o valor do salário por hora do colaborador. Para o mensalista, a gente divide o salário mensal por 220. E para o diarista, a gente pega o salário por dia e divide por 7,33. Isso está escrito no primeiro passo do cálculo do adicional noturno. O segundo passo pede para eu calcular o valor do adicional noturno por hora. Como que eu faço isso? Eu multiplico o valor do salário por hora pelo percentual do adicional noturno. Aí eu preciso calcular o número de horas noturnas devidas por dia. Isso está no terceiro passo. Como que eu vou calcular isso daí? Eu vou multiplicar as horas trabalhadas à noite, né, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, por 60 e dividir por 52,5. Com isso, eu calculo as horas devidas. Isso é o cálculo da hora devida por cada noite trabalhada. Eu preciso saber quantas horas ele trabalhou no período. Então, no quarto passo, eu vou multiplicar o número de horas devidas por dia pelo número de dias que ele trabalhou naquele horário. Aí eu vou conseguir o número de horas devidas no período. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o quinto passo. Eu vou calcular o valor do adicional noturno no período. Eu pego essas horas noturnas do período e multiplico por aquele valor que eu achei lá no segundo passo, que é o valor do adicional noturno por cada hora devida. Aí, depois que eu descobri esse valor, eu preciso achar quanto vale o meu dia útil no adicional noturno. Então, quanto eu vou receber de adicional noturno por cada dia útil. Como que eu faço isso? Eu pego o valor do adicional noturno e divido pelos dias úteis que eu tenho naquele período. Eu posso estar falando de um mês de 28 dias, de um mês de 29, como foi esse ano, que é um ano bissexto, um mês de 30 dias, como é o mês de abril, ou um mês de 31 dias, como é o mês de março. Então, cada situação vai trazer um valor, vai trazer um total de dias para vocês. Vocês têm que descobrir, identificar quantos dias úteis você tem naquele período. Sabendo quantos dias úteis vocês têm, vocês vão dividir o valor que vocês acharam lá do total de horas noturnas devidas vezes o valor do adicional. Esse resultado, vocês vão dividir pelo número de dias úteis que vocês têm no período.
Nesse caso do exercício, são 26 dias úteis. Aí, sabendo quanto vale cada dia útil, eu vou identificar quanto vale cada DSR. Se o meu dia útil vale X, eu multiplico pelo total de DSRs que eu tenho nesse período para achar o reflexo desses dias úteis nos DSRs. Sabendo quanto ele ganhou nos dias úteis e sabendo quanto ele vai ganhar nos DSRs, eu somo os dois para achar o valor do adicional noturno devido. E aí, para concluir, a gente soma esse valor ao salário. Lembrando que, nesse caso, o nosso funcionário tinha um salário por mês, ele era mensalista, ele ganha R$ 1.800. Mas eu posso trabalhar com uma pessoa que ganha salário por dia. Eu posso trabalhar com uma pessoa que ganha salário por hora. E aí vocês vão eliminando alguns passos ali de acordo com as informações que vocês têm no exercício. Na verdade, na realidade de vocês, né? Que isso daí a gente está dando uma dica para que vocês utilizem essa formulinha no dia a dia de vocês, na hora de vocês calcularem o adicional noturno. Tá? Então, a Lu vai mandar esse material para vocês, tem que calcular a hora extra com o adicional noturno, né? Tem isso daí. Esse daí a gente tem no avançado. Esse cálculo aí a gente tem lá no avançado. Mas ele vai ter, dependendo, é o que eu ia falar. Como comecei a aula de hoje? Lu, fecha aí. Como que eu comecei a aula de hoje? Falando da Constituição Federal e do que estava na CLT, certo? Se a gente for levar ao pé da letra aí, ele não poderia nem fazer banco de horas. Tá? Por quê? Porque o banco de horas precisa de permissão do sindicato. Para que haja qualquer alteração na jornada de trabalho, inclusive redução ou o banco de horas mesmo, você precisa dar uma olhada na norma coletiva. Qual norma? Ou acordo ou convenção coletiva. E lá vai estar estipulado como deve ser feito esse cálculo, esse pagamento. Tá? Então, por exemplo, lá tem o funcionário pode trabalhar no horário noturno, entretanto, ele vai ir para o banco de horas. Vai com um banco de horas com o adicional noturno. Tá? Talvez, pela norma, não se pague a hora extra, mas o adicional noturno ele trabalhou à noite. Eu tenho que considerar assim, os 52 minutos e meio. Então, ele vai transformando as horas trabalhadas em horas devidas. Tá? Então, ele trabalhou 7, mas ele vai ter no banco 8 horas lá, positivas. Não sei se vocês estão entendendo aí essa questão, tá bom? Ó, vamos lá, eu vou começar com a Raquel, então. Tá? Fala, Lu. Ô, Luiz, desculpa, aqui caiu energia, então eu perdi as perguntas que tinham no começo no chat. Agora que eu me toquei, me perdoe. Tá, vou começar com a Raquel, então. Vamos lá. O adicional noturno é pago pelas horas corridas? Conta as horas que o funcionário fica parado, hora de janta? Não, não conta. Por quê? Porque a hora de intervalo não tem 52 minutos e meio. Ela tem 60 minutos. Então, você não pode dar menos do que 1 hora de intervalo para o funcionário, caso ele tenha uma jornada superior a 4 horas por dia, não é isso? Não, de 4 a 6 é 15 minutos, tá? Superior a 6 horas, aí ele tem que ter de 1 a 2 horas de intervalo. Ok, gente? Então, esse é o tal do intervalo dentro da jornada, intrajornada. E aí, a pergunta ali, não conto como adicional noturno, entretanto, a hora do intervalo não tem 52 minutos e meio, ela tem 60 minutos mesmo, ok? A pergunta, então, cada hora passará a ser de 1,14? Exatamente, Raquel. Você usou aí a conversão, você fez a conversão. 1 vezes 60 dividido por 52,5. Vai dar 1,14. Como a terceira casa não chega no 5, a gente mantém só 1,14. Tá? Então, sim, cada hora. E aí, tem gente que fala para mim, mas você não vai dar uma tabelinha para a gente das horas? Pô, a hora inteira é fácil.
eu vou dar a tabelinha vai ser de 1, de 2, de 3, de 4, beleza. Tá, e se ele fez 1h30 ou 1h20? Quanto vale 20, 0,20 horas? 0,333333333, aquela dízima periódica, né? Do 7,33, que na verdade é 7 horas e 20 minutos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá? A hora noturna, que é o que a gente chama de hora devida, tem 1,14. Sim. Quando o funcionário faz hora extra no período noturno e as horas extras vai para o banco de horas, como fica o adicional noturno? É o que eu respondi, Luciana. A hora extra talvez não seja paga. Precisamos olhar na norma coletiva, tá? Normalmente é 1 por 1. E a hora extra é 1 por 1,50. Então, eu sou uma pessoa que discordo do banco de horas quando é hora extra. É melhor para o patrão, mas para o funcionário, não. Depende, né? As minhas respostas sempre são depende. Às vezes, o funcionário prefere ter um dia de folga do que ganhar mais. Porque esse dia de folga ele vai usufruir com a família. E o ganhar mais, muitas vezes, põe mais dinheiro no bolso, mas fica longe da família. Então, é meio complicado aí, vai depender do gosto de cada funcionário, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho? Não dava certo, tá bom? Então, mas a história da hora noturna é considerado como de 52,5. Então, vamos imaginar, ele fez 7 horas extras noturnas. Vai ficar no banco de horas? Vai. Ele vai ficar como 8 horas extras. Por quê? Porque cada hora tem 52 minutos e meio. É o que eu entendo, eu como advogado. Entretanto, eu não posso simplesmente falar que é assim ou assado sem olhar para a norma coletiva. Vou deixar aqui para vocês um mapinha de norma para vocês entenderem isso daí. Primeiro lugar que vocês vão olhar, artigo 7º da Constituição Federal. Isso daí fica como matéria, lição de casa para vocês. Olha lá no artigo 7º da Constituição Federal, vocês vão ver todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que são indisponíveis, ou seja, o funcionário não pode abrir mão daqueles direitos. Depois disso, vai dar uma lida no artigo 611-A e no 611-B da CLT. Lá fala o que pode ser negociado na norma coletiva e o que não pode ser negociado na norma coletiva. Então, vocês vão ver que, na verdade, tudo que não pode ser negociado na norma coletiva está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Fica a dica. É interessante que vocês leiam, tá bom? Aí aqui a Leandra, aí a Aline também falou, a Luciana mandou lá, a Alexandra Meada, o curso ótimo, legal, obrigado pelo depoimento. Calma aí que eu vi que alguém levantou a mão, já vou atender, tá? O Giovanni Souza, também, legal, obrigado. Muito legal o depoimento aí. Na empresa que trabalha, o banco é banco de horas, mas o adicional é pago mensalmente. Então, nesse caso, vocês vão ver que, vai lá, no artigo 73, vai falar sobre isso também. Se ele é mensalista e já trabalha à noite, que vai direto à noite, ou seja, não vai trabalhar um mês à noite, um mês durante o dia. Por quê? Porque, primeiro, que se há revezamento, não há adicional noturno. Tá? Ele não tem direito ao adicional noturno se ele trabalha com revezamento. Como você está falando, Aline, você trabalha numa empresa que tem o banco de horas, mas que o adicional já é pago mensalmente, já vem no salário. Então, nesse caso, vai ser só as horas do banco de horas. E aí, eu entendo que a hora noturna tem que ser aplicado, ainda que você não receba o adicional. Tá bom? Ah, não vai receber nem o adicional noturno e nem o adicional de hora extra, porque está no banco de horas. Beleza. Mas as 7 horas trabalhadas equivalem às 8. Tá? Esse é o meu entendimento como advogado. Mas eu não posso falar isso sem ver a norma coletiva.
Eu estou partindo do princípio que não há norma coletiva. Tá? Ah, mas ele pode trabalhar, ele pode negociar o horário na norma coletiva? Dá uma olhada. Está lá no artigo 611A e no 611B. Fica a dica. Aí a Michele elogiando também, muito obrigado. Que bom. Ainda bem que você está dando um depoimento aí a nosso favor, né? Não temos depoimento contra, né, Michele? Obrigado, viu? O microfone estava com problema, Raquel, mas obrigada. Você não precisa elogiar, Raquel, imagina. Cláudia, fala. Ah, não, a Cláudia aderiu à chamada. A Raquel também já fez vários cursos lá no IBDEC, foi um dinheiro bem investido. Muito obrigado pelos depoimentos, viu, galera? É o que eu falo para vocês. Eu, particularmente, eu estou aqui me doando 100% para vocês. Eu costumo falar que o professor ele não pode ser egoísta. Sabe por quê? Porque, para mim, não tem alegria maior do que ver meu aluno se dando bem na vida, do que ver meu aluno ganhando promoção, sendo promovido, montando as coisas dele mesmo. Então, para mim, é excelente. Tá? Eu sou uma pessoa que não posso ter inveja, por quê? Porque eu penso dessa forma. Eu fico super contente quando meu aluno se dá bem, tem sucesso na vida.